temos uma palavra de Deus nessa manhã para a igreja. Amém? E o título dessa palavra é Bartimeu, um cego que clamava, eu quero ver. Qual que é o título da palavra? Leia clamando agora então. 1, 2, 3. Glória a Deus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Vou repetir. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Parece uma pergunta redundante, né? Jesus está diante de uma necessidade real. Está diante de uma situação que é visível. A pessoa não vê. Mas ele pergunta para a pessoa, o que é que você quer que eu te faça? Sabe por quê? Porque Deus só vai fazer na tua vida aquilo que você permitir Ele fazer na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração nessa manhã, Ele vai entrar. Ele vai cear contigo, vai te dar o alimento, vai te dar água que vai saciar a tua sede. O que é que você quer que Ele te faça? Perguntou isso ele para Bartimeu. Nós temos sido desafiados esse ano, 2020, a visão perfeita. Fui essa semana fazer um outro óculos para mim, para usar no sol. É complicada a situação. É um para o sol, um para ler, outro para ver, né? Mas a gente vai ter que ir se adequando às fases da vida, né? Glória a Deus. Aí eu tirei esse óculos e colocava só a armação do outro óculos. Era terrível. Você não vê nada. Eu era cego e não. O pior cego é aquele que não quer reconhecer a sua cegueira. Jesus fala assim, eu não vim para os sãos. Eu vim para quem? Para os doentes, aqueles que reconhecem. Que falam assim, Jesus, tem misericórdia, eu sou cego. Ajusta a minha visão, me dá uma visão. A visão perfeita está nele, em Cristo. Ele é que sabe os pensamentos e os planos que tem a teu respeito, diz a palavra do Senhor. E quando você coloca esses óculos da palavra, que é os óculos de Jesus, o teu Criador, aquele que te criou com propósito, aquele que te criou com uma finalidade, e ele falou assim, você já é mais do que vencedor. Você já tem uma vida abundante. Eu te criei para você ser a minha imagem e a minha semelhança. Você representa a imagem de Cristo na terra. É lindo esse propósito ou não é? Porém, eu preciso receber essa concepção, eu preciso receber essa visão que vem do coração do Pai. Senão eu vou me sentir um Bartimeu, um cego, um mendigo, que muitas vezes eu acho que não sou digno de nada. Realmente nós não somos dignos de nada. A graça do Pai nos alcançou. Pela fé recebemos a graça, não pelas obras. É dom de Deus, é favor de Deus. Esse caminho nós jamais conseguiríamos trilhar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré derramou o sangue dele naquela cruz e criou um novo e vivo caminho e fala para você nessa manhã, entra pelas portas desse novo e vivo caminho e te apresenta a sala do trono. Porque é nesse lugar onde nós precisamos estar. É nesse lugar onde Deus muda a nossa visão. Foi nesse lugar que Deus mudou a visão de Isaías. Isaías tinha uma visão dele e tinha uma realidade no coração dele. Quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê Jesus, quando ele vê Deus, ele fala assim, misericórdia da minha vida. Ele clama do mesmo jeito e fala, tem misericórdia de mim porque eu vou morrer. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. E a palavra fala que um anjo tira uma brasa viva do altar, toca nos lábios de Isaías e ele é purificado. E Deus fala assim, eu tenho uma obra para fazer, Isaías. A quem eu enviarei? Isaías fala assim, eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Agora eu estou podendo ver um pouquinho mais. Agora eu estou podendo ver a graça de Deus. Isaías foi o profeta da graça no Velho Testamento, porque ele viu a graça, ele pregou o Emanuel, o Deus conosco, ele pregou aquele que levou o castigo lá na cruz, ele pregou Jesus Cristo de Nazaré, e lá no Novo Testamento, João Batista cita Isaías,
Jesus cita Isaías porque foi alguém que trocou a visão. Quando você troca a visão, você muda a atitude. O profeta que pregava juízo, ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Quando ele vê a graça de Deus, quando ele vê quem é Deus, um Deus justo, mas um Deus gracioso, ele fala, ai de mim porque eu vou perecendo. A grande transformação que Deus quer fazer em nós, nós temos que parar de querer olhar os outros e falar, ai da pastora Nilka, ai do Éder, ai não sei de quem. Eu tenho que falar, Deus, ai de mim. Tem misericórdia porque eu não sou nada sem a tua presença. É o teu Espírito que me faz ser semelhante a ti. Esse caminho é um caminho de humildade e de reconhecimento. E Bartimeu estava nesse lugar. Só que antes de Deus fazer isso, ele faz uma promessa para Abraão. Lá atrás, lá atrás. Deus procura Abraão e fala, Abraão, estou com um desejo no meu coração. O que é? Quero fazer um pacto com o homem, porque o primeiro pacto que eu fiz com Adão se rompeu. Eu quero fazer um novo pacto com o homem. E em ti, através de ti, serão benditas todas as nações da terra. E Abraão falou assim, coisa boa, interessante. 75 anos. Só que Abraão chegou, algumas vezes Deus chegava para Abraão e falava assim, Abraão, lembra da promessa? E Abraão falava assim, lembro, mas só que tem um porém. Para mim poder ser alguém que tenha descendência, para mim poder passar essa promessa para frente, eu preciso ter o quê? Um filho. Sara tentou resolver isso daí, mas só que Deus falou para ele assim, o filho da promessa vai ser gerado de ti, que está a promessa sobre você. E com 100 anos, Deus volta para Abraão e fala assim, Abraão, now is the time, Abraão. Abraão falou assim, for what? Para que nasça, para que se cumpra a promessa, para que aquilo que eu falei com você venha acontecer. E Sara, mulher está sempre por perto, ligada, né, com o Wi-Fi ligado, escutou a conversa, ela dá risada, fala, meu Senhor, eu acho que você chegou atrasado. O Abraãozinho é um homem de oração, né? Ele me saúda com a paz do Senhor, minha senhora. Que descansamos em paz nessa noite, que o Senhor guarde nosso coração. Em paz me deito e durmo. Né? E eu gosto de Deus, sabe? Porque eu acho que Deus deu risada de Abraão, né? Fala, eu estou sabendo, Abraão, que o negócio não está muito bom, não. Tem que fazer o PEM para dar uma melhorada aí no casamento. Mas você está diante, Abraão, daquele que tudo pode. Eu falei, na próxima primavera o menino vai estar correndo por aí. E Abraão sai debaixo dessa promessa e leva Ló com ele. E crescem os dois, cresce tanto Ló quanto Abraão. Crescem, prosperam. E chega o momento que o caminho ficou pequeno. E Ló começa a reclamar com Abraão, falando assim, olha só, os pastores aí estão brigando, cara. Fala, tem misericórdia. Os pastores estão brigando por causa de ovelha, cara. E Abraão fala assim, não, nós somos parentes chegados, isso não é bom não. Vamos parar com esse negócio. O que você quer, Ló? Aí Ló levanta os olhos e vê o quê? Vamos ler? Gênesis 13, 14. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está o quê? Nossas conquistas são direcionadas pela nossa visão. Ló viu Sodoma, Abraão viu o quê? Canaã. Duas pessoas no mesmo lugar, servindo o mesmo Deus, debaixo da mesma promessa, no momento da crise, no momento do conflito, uma levanta os olhos e tem uma visão natural. Vê, para criar ovelha, pasto verdejante e água é o quê? É tudo o que precisa. Certo? Ló viu aquilo e falou assim, eu acho que Deus está nesse lugar.
mas não consultou a Deus. Lá na frente a gente vai ver que tudo aquilo que Ló construiu ao longo da vida, por uma decisão errada, o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Ele só não perdeu a vida porque Deus teve misericórdia da vida dele. Mas essa é uma história para um próximo capítulo. Hoje eu quero tratar de uma visão natural e uma visão terrena e uma visão que é espiritual e uma visão que vem do céu. É isso que vai determinar as nossas conquistas. Ló, na luta, ele viu o quê? As campinas do Zoar. Era bonito, aos olhos era bonito. Mas ele não sabia para onde ele estava indo. Sodoma e Gomorra era uma sem-vergonhice, né? Era onde o pecado era algo que Deus falou assim: vou destruir esse lugar. Não há temor, não há temor de Deus naquele lugar. E Abraão fica onde? Canaã. Qual que era a promessa? Eu, bobo do jeito que eu sou, eu não escolheria, não. Escolhe, Marciano. Não escolho, não. Escolhe você, Abraão. Por quê? Você vai ficar aqui? Eu vou ficar aqui contigo. Eu prosperei debaixo da tua aba, rapaz. Eu vim para cá sem nada. Deus tem te usado para me fazer crescer. Desculpe a expressão, é uma burrice fazer isso. Eu vou ficar aqui quietinho. Eu não preciso mais crescer, não. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar no lugar da bênção, onde Deus me colocou para estar. Porque o lugar que Deus te colocou para estar nem sempre é o lugar mais confortável. Subir e descer montanha é ou não é desconfortável com ovelha? É ou não é? Mas era o lugar que Deus plantou Abraão. Então é isso que nós precisamos entender. Às vezes o lugar que Deus te plantou não é o mais confortável, mas é o lugar que Deus vai te abençoar. Fica firme. Fica firme. Como que eu recebo isso? Quando eu passo a ver e ter essa visão. Quando eu entendo que Deus, Ele quer me mostrar, Ele quer mudar minha visão, minha concepção. Porque luta não é sinal de falta de bênção, não, querido. A igreja sempre foi estabelecida em cima de luta, 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 luta. Estava falando com um irmão essa semana. Você vence uma luta, já tem outra batendo na porta. Fala assim, now is my time. Falei, espera aí, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Porque a igreja é estabelecida em cima disso. Um momento de muita luta, mas um momento de muita glória. De muita presença de Deus. Onde Deus vai estabelecendo, onde Deus vai transformando as nossas vidas. Nós tivemos essa semana, na sexta-feira, comemoramos o 21º aniversário do ministério. Maravilhoso, muito lindo ver. Depois de 21 anos, as pessoas continuam falando a mesma coisa. Passamos por lutas, passou Katrina, passou you name it. Mas aquele que está plantado sobre a rocha, aquele que um dia ouviu a voz desse pastor, falando assim, esse é o caminho, andai nele. It's okay. Nós vamos passar por lutas e adversidades. O que muda a nossa visão? Ver a vida do ponto de vista de Deus. Colossenses 1:9 fala assim, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Se eu sou cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, eu consigo ver as coisas como Deus vê. Então eu preciso receber o que de Deus? O conhecimento e toda a sabedoria que está em quem? Nele. Qual que é o resultado quando eu recebo a sabedoria e vejo a vida do ponto de vista de Deus? Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que promessa linda, não é? Essa é a palavra que o apóstolo Paulo estava dando àquela igreja de Colossos. Eu sei que vocês passam por lutas, eu sei que vocês passam pela adversidade, mas eu não oro para que Deus resolva tuas lutas, eu oro para que Deus te encha de sabedoria, para que Deus te encha do conhecimento dele, porque se você tiver conhecimento de Deus, o teu casamento fica redondinho.
Se você recebe a graça de Deus, a sabedoria de Deus, os teus conflitos, eles são resolvidos. Qual que é o problema? O problema é que nós não temos essa sabedoria toda. Quem é aquele que nos municia com essa sabedoria? Somente Deus. Por isso que ele fala, vinde a mim. Está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Ele dá. Ele dá. Para que você possa estabelecer aquilo que Deus tem na sua vida. Sem mim nada. Fala, sem mim nada. Com Ele, tudo. É isso que nós precisamos entender. Tem coisas que nós não temos respostas. E a maioria delas nós não temos respostas. Estava sentado na frente de uma pessoa essa semana. Ela começou a falar. Eu falei, Jesus da glória, o que eu vou falar? Eu vou falar, Deus te abençoe, meu irmão. Depois ela perguntou, o que eu faço? Eu falei, não sei. Mas eu conheço alguém que sabe. Vamos colocar essa sabedoria em nós e Ele vai nos direcionar e vai nos dar as respostas. Tem resposta para isso, eu sei que tem, mas eu não tenho. Se o Espírito de Deus está aqui, Ele não está sobre mim, porque Ele não me revelou nada. Então é isso que nós precisamos entender. Tem horas que nós sabemos e tem horas que, na maioria das vezes, nós não sabemos. Não sabemos tratar a esposa, não sabemos. Esposa não sabe tratar marido. Nós não sabemos educar muitas vezes os nossos filhos, porque nós trazemos os conceitos lá dos nossos pais. Apanhou na rua, se não bater em casa, quando chegava, apanhar de novo. A Bíblia não diz isso, querido. Isso é contaminar o menino. Nós não sabemos, por isso que nós precisamos voltar para a Escritura e falar, Deus, o que é que o Senhor fala a respeito disso? Me ensina. Ter humildade de reconhecer que nós não sabemos todo o caminho. E ser revestido dessa sabedoria vai nos dar capacidade para vivermos o propósito. Fala assim, quando eu sou revestido da sabedoria de Deus, isso vai me dar capacidade para cumprir o propósito. Eu quero trazer o assunto de Bartimeu. Existe um contexto que está em Marcos 10, 46, que fala assim, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta, ele te chama, glória a Deus. Lançando de si a capa, levantou-se num salto e foi ter com quem? Com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Ou em outras traduções fala, eu quero ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Coloque a mão sobre essa passagem. Fala assim comigo, Senhor, a tua palavra é uma espada de dois gumes. Ela separa a alma do espírito e fala diretamente ao espírito. Faz isso comigo nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Antes de entrar nessa aplicação dessa palavra, esse boletim que você tem na sua mão, eu queria agradecer publicamente a Luba, a Patrícia, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Porque isso tem um trabalho de uma semana para chegar na tua mão, sabe? De uma semana. Desde segunda-feira até ontem à noite. Que horas saiu daqui, Luba? Fala alto. 11h30 da noite. Com problema de alarme, aí envolve um monte de gente. Pela manhã cedinho as pessoas estão aqui dobrando, colocando um envelopinho na tua mão. Na tua mão não, dentro do boletim. Para que a palavra chegue impressa até você.
para que você possa conferir o que é que a gente está falando aqui. Confira. Confira. Muito obrigado a você, sabe? Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Bartimeu precisava vencer algumas coisas. Como eu e você, hoje nós precisamos, tem algumas coisas que nós precisamos vencer. Ou não temos? Você está com a vida toda redondinha, você está tudo resolvido, está tudo resolvido? Tá? Eu largo o microfone e falo, vem cá me ajudar, porque eu vou ter que sentar. Tem coisa na minha vida que não está resolvida ainda. Por quê? Porque é assim que Deus faz conosco. É andando, é caminhando. Ele falou para Abraão o quê? Anda, Abraão. Na caminhada muita coisa vai se resolver. Não pode é parar. Não pode é parar. Por que não pode parar? Porque quando você para, os problemas potencializam ainda mais. É andando, é caminhando, é chorando que você lança a semente. E a Bíblia diz que certamente você voltará com a colheita dessa semente. Então tem coisas na vida que elas precisam ser resolvidas. E Bartimeu era uma pessoa que a primeira coisa que precisava ser resolvida na vida de Bartimeu é o quê? A sua insignificância. Escreva aí insignificância. Bartimeu, ele era alguém, Marcos 10, 46 fala assim, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado aonde? À beira do caminho. As pessoas, aqui está se falando de Jericó. Se você for estudar, você vai ver que a Jericó que foi destruída, alguém tentou construir ela, mas não terminaram, tal. E Roma construiu uma cidade ao sul de Jericó, eles construíram uma nova cidade. Então, os cegos, os mendigos, essas pessoas que tinham essa deficiência física, eles eram considerados por aquela cultura sem ter a bênção de Deus sobre a vida deles. Então, eles não permitiam eles entrarem aonde? Na cidade, no templo. Eles não permitiam entrar neste lugar. Por isso que a palavra fala que quando Jesus estava saindo de Jericó, ele encontrou quem? Bartimeu do lado de fora da cidade, à beira do caminho, deixado de lado. E Bartimeu pergunta algo. Quem está passando por aí? Estou escutando um barulho diferente. Não é normal em Jericó ter esse alvoroço. Falaram para ele, é Jesus. Foi o suficiente. Por quê? Porque Bartimeu, ele era um cego. Mas além de ser cego, roubaram a identidade dele. A gente vai ver que nem nome Bartimeu tinha. Era chamado de Bartimeu, porque Bar, o prefixo é filho de Timeu. A primeira coisa que o inimigo quer fazer conosco é roubar a nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu não vou saber como me comportar. Isso é fundamental para nós entendermos. Por isso que quando nós falamos que Deus nos ama, se eu não sei que eu sou filho de Deus, se eu não tenho essa convicção que eu sou filho de Deus, eu não creio nisso. Por quê? Porque Deus não me ama? Sim, Deus me ama, mas eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou. E a primeira coisa que o inimigo quer fazer é roubar a nossa identidade. Jesus, quando foi tentado no deserto, a primeira coisa que o diabo fez, depois de Deus Pai falar assim, esse é meu filho amado em quem tenho tido prazer. Quando ele passou por lutas, lá no deserto, o diabo chega para Jesus e fala assim, se tu eres verdadeiramente filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem. Mas ele estava mexendo no quê? A identidade. E Jesus fala assim, olha só, nem de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. Fortaleceu a base que ele tinha em quem? Em Deus. Não é porque eu sou, nesse momento, estou passando por luta ou não, que eu deixo de ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus com luta ou não. Eu sou filho de Deus. Ponto final. E é entender que, porque muitas vezes você vem para cá, não vê se está aqui? Está aqui na América? The American Dream is still there?
Quando você chega aqui, é uma luta para você conseguir um número. Eles te dão um número. Eles te qualificam por um número. E muitas vezes a gente luta a vida toda por isso. É ou não é? Glória a Deus. Se você já alcançou, Deus te abençoe. E aqueles que estão a caminho, né, pastor Marcos? Hang in there. E aos poucos a gente vai alcançando essa bênção. Mas quando você chega aqui, sabe como muitas vezes nós somos tratados aqui? Como um Bartimeu. Parece que a gente está à margem. Parece que eu não sou ninguém nesse lugar. Você já se sentiu assim, não? Você vai fazer aquilo que você nunca fez no Brasil. Você vai passar por lutas que fala assim, meu Deus do céu, por que eu estou passando isso? E isso tudo tem uma influência. A influência é tirar a sua identidade. Você parar de crer naquilo que Deus crê que você é. Bartimeu estava passando por esse processo. Então a primeira coisa que Bartimeu teve que vencer é o quê? Eu sou alguém. Deus tem um propósito para mim. E eu vou andar em cima desse propósito. Quem era Bartimeu? Quero fazer uma leitura. Não sabemos sequer o seu nome. Bartimeu, conforme o texto mostra, era filho de... E o nome Bartimeu vem da junção do sufixo bar, que indica filho de. Seu nome podia ser Bartimeu ou simplesmente seu nome for esquecido, ou simplesmente for esquecido e passou a ser conhecido o filho cego, que é mendigo de Timeu. Disse que Timeu foi um general que servia a Israel no destacamento de Betel e que ao aposentar-se tornou-se bem-sucedido na região. Quando o domínio do Império Romano aconteceu, seus bens foram confiscados e o seu soldo, o seu salário de aposentadoria cortado. Tornou-se então um revoltoso. Liderou várias sedições, as quais se moviam em direção de desestabilizar o governo romano na região. Identificado pelo Império Romano como uma pessoa perigosa aos seus objetivos, Timeu foi perseguido, preso e morto, crucificado por causa das suas sedições. Mandaram arrancar os olhos de Bartimeu, após a morte de seu pai, a fim de evitar que se tornasse um revoltoso ainda mais perigoso do que o seu pai. Naquela época, era comum a crucificação de um grande número de pessoas que prejudicassem a ordem e o governo do império opressor. Como também era comum eliminar os seus homens, ou torná-los filhos homens, e torná-los deficientes, para que não seguissem o exemplo de seus pais. Tanto melhor se os deixassem vivos, com alguma deficiência, pois assim seriam um verdadeiro outdoor ambulante avisando, não sigam o exemplo de Timeu. Então, Bartimeu, era alguém que as pessoas olhavam para ele e perguntavam assim, o que está acontecendo com ele? O que aconteceu com ele? Isso é resultado de quem luta contra um sistema que deseja estabelecer algo diferente. E o recado que era passado é, não lute contra o sistema, não. Fique do jeito que está, se acomode, fica da maneira que você está vendo as coisas. Não fala um pouco conosco nesse momento que a gente está vivendo? Parece que nós temos que acolher todas as informações e temos que nos adequar àquilo que muitas vezes o sistema implanta. Romanos 12 fala assim, não vos acomodeis ou não tome a forma deste, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que possais experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, ser igreja é entender essas coisas. Nós estamos nadando contra a correnteza o tempo todo. Segunda coisa que Bartimeu precisava vencer, a sua deficiência. Marcos 10, 46, a parte D, fala assim, Bartimeu, cego, mendigo. Ele tinha uma deficiência real. Mas você imagina a alma desse cara como é que estava. O que Bartimeu fez para que arrancasse os olhos dele? Ele fez alguma coisa merecendo isso? Ele foi resultado do quê?
do comportamento do pai dele. Então, olhando nesse cenário, isso é uma injustiça ou não é? Aos olhos humanos. É uma injustiça. Bartimeu não fez nada para estar nessa situação. Então você imagina como é que estava o coração dele. Cego, mendigo, humilhado, sem ter o trato que uma pessoa deve ter, à beira do caminho. E precisava se humilhar falando assim, por favor, me dá alguma coisa para mim sobreviver. Ele era mendigo, fisicamente falando, e espiritualmente falando, eu creio que Bartimeu também tinha uma deficiência muito grande. Coisas reais. Coisas reais. Elas são reais. Elas estão aí. E nós precisamos entender que é justamente tratando dessas coisas que nós vamos passar a ver. Não dá para falar assim, eu sou cego e sou mendigo, mas it's okay. Pelo menos eu estou tendo uma esmola aqui. Eu tenho uma esmola que me sustenta a viver diariamente. Esse não é o propósito que Deus tem para nós. O propósito que Deus tem para nós é nos dar vida plena. Por isso que Bartimeu, ao ouvir falar que era Jesus, ele tem uma atitude diferente. Outra coisa que Bartimeu precisava vencer. Bartimeu precisava vencer uma multidão de pessoas que tentavam impedi-lo de chegar até Jesus. Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Existe uma multidão todos os dias tentando nos afastar de Jesus. Diariamente você vai enfrentar essa multidão. Diariamente nós vamos ter esses obstáculos. Porque você andar com Jesus, é o que eu falei para você, eu vou ter que aprender, você vai ter que aprender que é nadar contra a correnteza. Aquilo que todo mundo faz, aquilo que todo mundo faz lá na escola, aquilo que todo mundo faz na internet, aquilo que todo mundo faz no casamento, você vai ter que fazer ao contrário. E isso está sempre entrando no nosso caminho. Porque para você se aproximar de Jesus, você vai ter que ser surdo para muita coisa. You got it? Fala aí, got it. Vai ter que fechar o ouvido para muita coisa que você ouve. Porque muitas coisas me aproximam de Jesus, mas muitas coisas me afastam de Jesus. Eu preciso entender o que eu estou ouvindo. Qual é a multidão que está na minha frente? Quem é que eu estou escutando? Essa multidão tem me aproximado de Jesus? Sim, permanece aí. Se essa multidão tem te afastado de Jesus, corra, é laço, pode sair. Não tem bênção nesse negócio, não. É isso que nós precisamos entender. Existe uma multidão que quer te separar desse amor, mas o que poderá nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, a escassez? Nem a morte poderá nos separar do amor de Cristo. Na realidade, a morte nos une eternamente com Ele. Bartimeu precisava vencer essas coisas. Precisava vencer a sua insignificância, a sua real situação. Tem que tratar a tua situação, querido. Eu preciso tratar a minha situação. Não fica achando que o tempo vai resolver. O tempo não resolve nada. O tempo só faz o coração ficar mais duro ainda. Então, existe alguma coisa real? Aí, trate. Fala assim, olha só, tem essa situação. Vamos resolver esse negócio, seja no casamento, seja no relacionamento, seja o teu relacionamento com Deus. Se você entrar aqui nesse lugar e não sentir a presença de Deus, tem alguma coisa errada, querido, me desculpe. Tem alguma coisa errada. Venha falar conosco, fala, eu não estou sentindo a presença de Deus. Porque é Emmanuel, Deus built-in. É Deus dentro de você. E o que é a presença de Deus? Deus, ele age na multiforme sabedoria de Deus. Mas eu sei quando é Deus que está agindo. Porque o que vai transformar nossas vidas não é um culto religioso. Deus pode usar isso, mas o que vai transformar a tua vida, isso ele não terceiriza. O que transforma a nossa vida é o encontro pessoal com Ele. É Ele, é Ele. E Bartimeu queria se encontrar com Jesus, mas tinha coisas dentro da alma de Bartimeu que precisavam ser resolvidas. Deus quer ter um encontro contigo todos os dias, Deus quer um encontro comigo todos os dias, mas essas coisas que estão dentro de nós, elas precisam ser resolvidas em nome de Jesus.
para nós não sermos roubados naquilo que Deus tem como propósito. O propósito de Deus para nós é maravilhoso. É lindo andar com Jesus, é bom conhecer Jesus. É bom conhecer esse Senhor, que eu vou apresentar Ele para vocês, dentro do pouco conhecimento que eu tenho. Jesus é a melhor escolha, é o melhor, é o teu bem maior, a maior herança que você tem é Jesus, a herança eterna. Nós estávamos na sexta-feira em Miami, aí eu não sei se vocês viram, numa parte do evento, o Salvatore deu o testemunho dele. 17 anos. Salvatore está com Jesus saindo assim, por tudo. Você olha para Salvatore e tem Jesus saindo pelos olhos, tem Jesus saindo pelo coração, tem Jesus saindo por tudo, tudo. Salvatore, ele falava, no final do culto, ele veio me abraçar e ele falou assim, me dá um conselho, pastor, como é que eu posso ficar firme com esse Jesus? Ai. Eu falei, Salvatore, eu conheci Jesus nessa sua idade, mais ou menos, 17, 18 anos. E aí, pastor, eu falei, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Rapaz, eu continuo pulando, eu continuo amando, eu continuo conhecendo Ele diariamente. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi esse Jesus, Salvatore. Ele falou, how I can do that? Eu falei, busca Ele todos os dias. Busca Ele todos os dias, se encontre com Ele todos os dias. Fala para Ele, Jesus, me ensina a andar no teu caminho, eu quero te conhecer. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. But you are a pastor. Eu falei, você não sabe da minha história, meu filho. Eu sou apaixonado por Jesus. Esse negócio desse púlpito aqui não muda a minha vida com quem eu sou com Jesus. Eu sou com Jesus o que eu sou. Isso daqui é a graça dele para poder, de certa forma, servir a igreja. Mas é isso que nós precisamos entender, ter um encontro com Ele. E quando Bartimeu ouve que é Jesus que estava passando, saindo de Jericó, porque depois disso ele ia celebrar a Páscoa com seus discípulos, e na sexta-feira ele iria ser crucificado. Então, Bartimeu iria ter uma outra possibilidade de ver Jesus, de encontrar Jesus vivo? Não. E ele também não sabia de nada disso, não. Mas quando ele ouve que era Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, o Filho de Deus, aquele que veio à terra, se tornou homem, como o homem nunca pecou, teve uma vida de poder, morreu pelos meus e pelos seus pecados, para que nós pudéssemos ter a vida dele. Quando ele ouve, é Jesus de Nazaré, ele começa a clamar, Jesus, Filho de Davi, eu reconheço que você é o Messias, eu reconheço que tu é enviado da parte do Pai, tem misericórdia da minha vida. Ele começa a clamar, não a uma pessoa, ele começa a clamar por misericórdia pela situação dele, reconhecer o senhorio de Cristo. Marcos 10, 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão? Ele pede por cura. O que ele pede? Jesus, Filho de Davi, se eu conseguir tocar o teu coração, se eu conseguir alcançar a tua misericórdia, é tudo o que eu preciso. É tudo o que eu preciso. Eu sei, eu já escutei que você já abriu os olhos de outros cegos. Eu sei que você já fez surdos escutarem. Eu sei que você já fez mortos ressuscitarem. Mas agora chegou a minha vez. Eu quero ver. Jesus, eu reconheço quem você é. Só que Jesus, ele é Salvador e ele é Senhor. Fala Salvador. E ele é Senhor. Nós achamos que o nosso relacionamento com Jesus é só no Senhor, como Salvador. Jesus me salvou, glória a Deus, aleluia. Mas quando ele te salva, automaticamente ele passa a ser o quê? Teu Senhor. E nós não entendemos muito bem o que significa isso. Nós não entendemos muito bem isso. Porque Senhor, essa palavra significa Kyrios, que é Senhor absoluto. Agora, na vida de Bartimeu, Jesus passou a ser o quê? Senhor absoluto. Quando você aceitou Jesus,
Quando você recebeu a Cristo no teu coração, que eu não sei se é a maneira correta de falar, eu acho que quando Ele nos aceitou pela misericórdia dEle, a partir desse momento, eu passo a ter um dono. A partir desse momento, eu passo a ter um Senhor na minha vida. Eu não me pertenço mais. Eu pertenço ao meu Senhor. Eu tenho um Senhor, eu tenho um Redentor, pelo qual eu devo andar como Ele andou. Romanos 10, 9 fala assim: se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Tudo começa aí. A cura começa aí. Você vê que Bartimeu não pediu por cura, pediu? Ele começou a clamar por quê? Compaixão. E eu aprendi muito essa semana estudando isso daí, porque muitas vezes eu me apresento diante de Deus pedindo pelas minhas necessidades. Aí uma vez que eu falo as minhas necessidades, eu falo assim: Jesus, see you tomorrow. Daí eu acho que Jesus fala assim: mas deixa eu falar das minhas necessidades para você. Você me procura como Salvador, correto? Mas eu quero andar na tua vida, eu quero me relacionar com você como sendo o teu Senhor. E o que mudou a vida de Bartimeu é entender que esse processo, nós chegamos a Jesus como servos de Deus. Ele é Senhor, nós somos o quê? Fala, Ele é Senhor. Nós somos servos. Servos. Não pode mudar as bolas, sabe? Ele é servo e nós somos... Não pode, senão dá problema. Dá problema no cheque, como alguns dizem. Ele é Senhor e nós somos servos. Quando eu ando no processo de servo, que é servir a igreja, servir ao Senhor, e isso não é imposto, sabe? Quando se fala a palavra Senhor, parece que isso é algo imposto. Não. O senhorio de Cristo nas nossas vidas é um reconhecimento que eu não posso andar sem Ele. E porque eu não consigo andar sem Ele, eu me submeto ao seu senhorio. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aí eu vou andando no processo de servo, vou sendo obediente como servo, vou sendo obediente no pouco, vou sendo obediente. Aquele que é obediente no pouco, será colocado sobre muito. Então, o próximo nível de relacionamento com Jesus, depois de eu me tornar um servo, eu me torno amigo de Deus. Quando Deus procura Abraão, Ele trata Abraão como? Amigo de Deus. É assim que Deus quer nos tratar. Amigo de Deus. Deus tem planos para fazer e para realizar na terra. E Ele quer que nós possamos nos conectar a Ele e venhamos escutar o quê? A sua voz. Porque ao amigo, você revela os seus segredos. Então, esse é o primeiro passo que Bartimeu fala. Eu reconheço Jesus. Para a vida mudar, é necessário reconhecer o senhorio de Cristo. Religião nenhuma muda homem ninguém. Não muda. É o relacionamento com as águas vivas. Quando você recebe a vida de Deus sobre você, a sua vida começa a ser transformada. Uma vez que Bartimeu reconhece o senhorio de Cristo, agora ele passa a ter um coração sensível ao quê? A presença de Jesus. Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se o quê? Fala, clamar. Vocês clamam assim? É dessa maneira que clama? Fala, clamar. Mais uma vez com força. Aí, vai começar a esquentar esse negócio. O que é sensibilidade? Normalmente nós desenvolvemos a sensibilidade com pessoas que nós temos relacionamento. A falta de relacionamento nos torna insensíveis à pessoa que nós não nos relacionamos. O relacionamento me torna sensível à necessidade da pessoa que eu me relaciono. A falta de relacionamento me faz ser uma pessoa fria. Por isso que a sensibilidade é muito importante.
no meio daquela situação toda complicada, tanta gente, tanta atrocidade acontecendo, Bartimeu conseguiu entender que era Jesus que estava passando naquele lugar. Porque se ele perde esse time, se ele não é sensível à presença de Deus, Jesus iria passar por Jericó mais uma vez. E o que iria acontecer com Bartimeu? Nada. 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 O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não iria fazer nada na vida de Bartimeu. Por quê? Porque não foi sensível àquilo que estava acontecendo. Mas Bartimeu, graças a Deus, era uma pessoa sensível. Marta e Maria, Jesus chega na casa delas. São dois exemplos que são reais na nossa realidade. Marta preocupada com os afazeres da casa. Marta preocupada com os afazeres da vida. Marta preocupada com tanta coisa que tinha que resolver. Jesus is in the house. O que Maria faz? Para tudo. Porque você imagina chegando o presidente dos Estados Unidos agora, aqui nesse lugar. Os olhos estariam voltados para onde? Eu me tornaria um Bartimeu, um insignificante na sua vida. Homem, falho. Agora imagina Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele chegou, Maria entendeu que o melhor lugar para se estar era onde? Aos pés. E porque tinha relacionamento, era alguém sensível à presença do Senhor. Por que eu conheço a voz do Caleb? E muito bem a voz da minha esposa. Ela fala uma vez, eu escuto duas. E falo, sim, senhora. Relacionamento. Fala relacionamento. Terceiro, perseverança até ser alcançado pela misericórdia de Jesus. Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi? Filho de Davi? Perseverança é estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento é considerado uma característica da pessoa que não se desviava do seu próprio propósito, e da sua lealdade à fé, piedade. Mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, perseverava no propósito. A igreja primitiva, como é que você acha que a igreja primitiva vivia? Você quer Jesus? Quer Jesus, Peter? Say yes, man. Deixa eu falar uma coisa para você. A partir desse momento, o Império Romano vai começar a te perseguir. Be ready, man. Be ready. Porque a tua vida, a partir desse momento, podia ser ceifada a qualquer momento. Esse era o preço. Esse era o preço que a igreja primitiva pagava para andar com Jesus. Perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na oração. Um negócio complicado de perseverar nesse negócio de oração. Rapaz do céu. Eu começo bem, me dá 2 dias, não escuto nada. Eu falo, não dá certo esse negócio. Oração tem 3 inimigos. Eu não escuto nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Rapaz, é terrível isso. Mas persevera. Fala, Jesus, eu não vou sair daqui até que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque não é possível um negócio desse. Perseverança, persevera, está passando por uma adversidade, persevera. Pastor Márcio, quantos anos perseverando para o documento? 22 anos, 22. E eu sei que nessa caminhada dá vontade de desistir. Eu sei. Mas encontrou forças em algum lugar. É isso que te faz um vencedor.
Não é você trilhar onde você trilha, os anjos falam, Hosana, ao filho de Davi que vem passeando pela terra. Você tem que matar um leão cada dia. Você tem que matar um gigante cada dia. E falar, Deus, me dá perseverança para não desistir, porque a minha vontade é desistir. Persevera, persevera, até que você cumpra o propósito. O apóstolo Paulo fala assim, combati o bom combate. Perseverei na carreira que estava preparada para mim. Guardei minha fé. Agora estou pronto para receber a coroa da vida. É isso que faz Bartimeu ver. É isso que faz com que Deus abra os nossos olhos. É falar, Deus, eu quero ver. Eu estou cansado de viver na mesmice. Eu estou cansado de ver as mesmas coisas. Acordar, good morning. O café está pronto. Estou atrasado para levar o menino na escola. Chega no trabalho, o trabalho já é nome da coisa. Dá trabalho. Chega em casa e fala assim, meu Deus, eu tenho que enfrentar a fera de novo, eu não fiz aquilo que ela pediu. Isso daí é complicado demais. Fala, Deus, muda a minha vida, pelo amor de Deus. Muda a minha vida, Jesus. Muda a história lá de casa, lá. Tu conhece tudo, Jesus. Tu sabe quando eu vou chegar, quem que vai estar lá. Mas eu vou perseverar, porque é o campo de lentilha que o Senhor me deu. Eu vou colher fruto desse campo em nome de Jesus. Persevera, persevera no relacionamento, persevera na semente que Deus colocou no teu coração. O teu Deus, Ele é justo para no seu tempo te abençoar. Não fica olhando para as campinas do Zoar, não fica olhando para a terra verdejante, para as águas. Olha para aquilo onde Deus te colocou. Tem essa convicção, é aqui que Deus te colocou? É aqui que Deus te colocou? Fala, então aqui eu vou subir, vou descer montanha. Eu vou subir, vou descer montanha, até que eu tenha a visão panorâmica daquilo que Deus tem para mim. Perseverança. O reino de Deus, desde o tempo de João Batista, é alcançado como? Esforço, biastez. Eu não quero, mas eu vou. Eu não quero ir para o Gé, mas eu vou. Tem que aguentar aquele homem de novo. Misericórdia, mas eu vou. Persevera. Não quero ir para o culto domingo de manhã, mas eu vou, porque alguma coisa vai sair daquele lugar. Perseverança. Esse menino está me dando trabalho, persevera. Fala assim, você é um homem de Deus. Fala, I'm not. Você é um homem de Deus. I'm not. Você é um homem de Deus. Eu estou falando que você é um homem de Deus. Persevera. E Deus vai te encontrar. A igreja precisa voltar a perseverar. Persevera. Perseverança. Isso vai desencalhar a obediência imediata à voz do Senhor. Marcos 10, 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Olha só, agora veio a resposta. Chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te... Glória a Deus, era tudo que ele precisava ouvir. Era tudo que ele queria. Quem está me chamando? Jesus. A mesma multidão que queria parar Bartimeu, agora animou Bartimeu. Falou, olha só, o mestre te chama. Estou aqui da parte do Deus Altíssimo para ser enviado na tua vida para te abençoar. Ele te chama. A mesma multidão. Olha o coração do homem. Enganoso. Corrupto, dizem em outras traduções, que é só a minha. A obediência, ela não é imposta. Você impõe obediência a crianças. Criança, você tem que ensinar a obediência. Mas a obediência em andar com o Senhor, ela não é imposta. Porque todo sacrifício que é agradável a Deus é voluntário. Você está aqui hoje porque você quis estar aqui. Você anda com Jesus porque um dia Ele bateu a porta e você ouviu e falou assim, eu quero andar contigo, Jesus, todos os dias da minha vida. Mas a obediência é um fator tão importante na vida de um discípulo que quem obedece, cresce. Fala, quem obedece, cresce. Mas não é um negócio imposto, sabe? Você tem que chamar 3 vezes. Ontem, estava lá em casa e tal. Aí, deu uma palavra de comando. Às vezes em quando sai, mas não estou mandando nem mais em casa. Não está dando certo o negócio, não. Falei para o irmão, vamos fazer isso. Aham. Right now. Falei, tá bom. Aí eu falei, let's do it.
Yes, yes, yes. Aí, parei do lado do caboclo assim. Now? Yes, now. Largou o controle e bateu no teto da casa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu sou assim com Deus. E se a gente não trabalhar a obediência desde já, na vida dos nossos filhos, Deus fala assim: Abraão, levanta e sacrifica Isaac. Yes, yes, yes. Dentro fala assim: deixa o menino crescer. Abraão, sacrifica Isaac. Right now, right now. Right now. Abraão, sacrifica Isaac. Yes, yes, yes. Você acha que Deus vai ficar a vida toda? Abraão, sacrifica Isaac. Abraão, sacrifica Isaac. Abraão, obedece. Você acha que Deus vai ficar a vida toda com isso? Com essa resenha? Ele vai olhar e falar assim: tem um outro Abraão que quer sacrificar Isaac? Tem? Levanta a mão. Tem uns valentes. Ele vai procurar alguém que é obediente para sacrificar Isaac. A obediência não é uma opção. Uma obediência é uma condição para andar com Deus. Não tem jeito. O que estabelece o reino nas nossas vidas é a obediência. O que destrói é a desobediência. O conhecimento e a obediência à palavra de Deus devem ser notórios na vida de um discípulo. 5. Disposição de deixar tudo. Marcos 10:50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Agora chegou o momento, né? Bartimeu precisava esvaziar da forma de cego e mendigo para poder ser cheio da visão, para alcançar a vida plena e abundante que Jesus tem e tinha como promessa na vida dele. Então podemos dizer que damos tudo para poder receber tudo? Jesus. Jesus se chama. Agora, você vai ter que ter a capacidade de abandonar. Jesus, ele não veio melhorar a nossa vida, ele veio transformar. Nada que há em mim presta. Nada, nada, nada. Por isso que eu preciso ser transformado. Quando Bartimeu fala assim: é Jesus que está me chamando, eu vou à presença dele, ele tinha uma capinha velha, sabe? Era o que ele tinha. Ele podia falar para os discípulos: ó, me leve até lá, mas dobra a minha capa e, pelo amor de Deus, né? Se chover a caminho agora de casa, eu vou encapado. Ele jogou a capa longe. Jogou longe. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Abandona essa capa. Abandona aquilo que muitas vezes fica entranhado na gente e nos paralisa de crescer na presença do Senhor. Jesus fala assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. A renúncia é uma outra condição para se tornar um discípulo de Jesus. O que eu preciso renunciar? Tudo. Porque a essência que está em mim, o pecado gerou morte. Todos pecaram e estavam destituídos da glória. Não há nada em mim que possa ser usado dessa forma sem que haja transformação. Eu preciso ser transformado e eu preciso abrir mão disso daí. Eu entendo que isso daí é um processo. É um processo. Mas eu preciso, em algum momento, falar assim: eu abro mão. Eu abro mão daquilo que muitas vezes é a capa que eu me apego. É a proteção que eu tenho. É aquilo que andei muito tempo assim. Essa capinha faz parte da minha vida. Tem que largar. Tem que abandonar. Por quê? Senão, às vezes a gente volta na capa velha, sabe? A cobertura na tua vida, a cobertura na vida de Bartimeu a partir desse momento era quem? Jesus passou a ser a proteção de Bartimeu. Ele não sabia se ele ia ser curado, sabia? Eu creio que
Ele imaginava, eu vou ser curado hoje. Mas ele nem se preocupou com a capa. Por quê? Porque ele, no coração dele, fala assim, eu vou renunciar tudo que eu tenho. Para mim poder receber tudo de Jesus, eu preciso renunciar tudo que há em mim. Pedro falou assim, Jesus, nós deixamos tudo. Deixamos casa, família no seguinte aspecto de pai e mãe. O que é que nós vamos ganhar, Jesus? E Jesus falou assim, quem fez essas coisas ainda em vida vão receber 100 vezes mais. O teu Deus é justo e é galardoador. Ele é fiel, ele não desampara. 6. Clareza no que quer do Senhor. Marcos 10:51 perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne? Saber pedir é uma clara característica de quem sabe o que quer do Senhor. Peça corretamente. Peça da maneira, como que eu vou aprender a pedir corretamente? Conhecendo as Escrituras. Ele pediu o quê? Ele pediu algo vital para continuar vivendo. Ele pediu algo vital para continuar vivendo. E Jesus fala assim, o que para ele? Eu estou vendo que você tem convicção naquilo que você está pedindo. Eu estou vendo que você está pedindo algo que faz sentido para mim. Eu vou te dar. 7, estou encerrando. Agora que Bartimeu pede, o ponto 7 fala que Bartimeu recebe visão e propósito para viver. Agora, Marcos 10:52 fala assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora. O que salvou ele foi O que salvou Bartimeu foi o quê? A fé. Ele recebeu salvação antes de receber cura. Porque Deus quer te curar? Sim. Mas muito mais de querer te curar, Ele quer te salvar. Ele quer curar o teu corpo e quer salvar a tua alma. A palavra fala que Jesus, vendo a fé dele, salvou. E imediatamente foi curado do quê? Da cegueira. E passou a seguir Jesus. Então eu imagino que lá na crucificação de Jesus, lá, quem estava lá também? A Bíblia não fala isso, escreva a lápis. Estava lá ele vendo assim, esse cara abriu os meus olhos. Ele é o meu Senhor, mas ele vai morrer. It's okay. Mas tem uma promessa que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele é meu Senhor. Ele abriu os meus olhos para que eu possa ver. Ele abriu os meus olhos para que eu possa ter fé. Ele abriu os meus olhos para que eu possa ter propósito. A partir de agora eu tenho propósito para viver. Eu estou andando seguindo Ele. Deus quer abrir os nossos olhos, sabe? Mas juntamente com isso, Ele quer nos dar propósito. Porque o que adianta Deus curar, Deus restaurar, e aí a pessoa some? Deus vai fazer porque Ele é misericordioso. Em certa situação, 10 leprosos se aproximam de Jesus e começam a clamar do mesmo jeito. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eles não podiam se aproximar de Jesus. Mas Jesus libera uma palavra e fala assim, o que vocês querem? Nós queremos ser curados. Sejam curados. E todos os 10 foram curados. No outro dia, quem voltou? Fala um só. E fala assim, Jesus, eu sou um daqueles 10 que o Senhor me curou. Eu estou aqui para andar contigo agora. Me intriga o que Jesus fala. E os outros 9, onde é que eles estão? Eu imagino que ele falou assim, eu não sei. Provavelmente voltaram a fazer as coisas que eles faziam antes. Qual o relacionamento que você quer ter com Jesus?
Porque nesse contexto tinha uma multidão, tinha os discípulos e tinha Bartimeu. O que foi transformado nesse contexto foi quem? Bartimeu. O cego Bartimeu tornou-se um homem de fé, de visão restaurada e de propósito. Apocalipse 3:8 fala assim: conheço as tuas obras. Ele sabe tudo. Ele conhecia Bartimeu e conhecia o estado de Bartimeu. E ele conhece a minha e o teu estado. Ele fala: eu conheço tudo. Eis que tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Ele sabe. Ele sabe. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 18. Aconselho-te, de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma decisão que você tem que falar e fazer. Você pode continuar onde você está, se você acha que esse é o lugar que você deve estar. Mas você também, pela palavra, tem um chamado de Deus, dizendo: eu estou apto, eu estou pronto, para que a sua história e a sua vida seja tocada pelo Deus vivo. Essa é uma decisão que Ele está o quê? Batendo a porta. Cabe a você, nessa manhã, abrir a porta, deixar que Ele entre. E Ele vai passar a cear contigo, vai curar tuas feridas, vai restaurar teu ser, vai te dar propósito, vai te fazer um homem de fé, vai fazer de você alguém que vai andar nessa terra e não vai viver em vão, vai viver com um propósito estabelecido da parte de Deus.